Boa tarde, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui. É um prazer poder conversar com vocês, dividir alguma coisa, alguma parte aqui do meu conhecimento, trazer para a comunidade FOP informações, talvez um pouco mais esclarecedoras sobre assuntos que, vamos dizer que nos 2 últimos anos, a gente tem ouvido falar tanto, né, sobre reforma da Previdência, sobre benefícios, o que corta, o que não corta, e agora, recentemente, né, foi um boom aí de informações, principalmente na internet, sobre as alterações no benefício de prestação continuada. Então, eu pretendo aqui, de forma nenhuma, eu tenho a presunção de conseguir esgotar o assunto, mas vou tentar esclarecer para vocês os principais pontos aqui do nosso sistema de seguridade social. Estou aberta às suas dúvidas, perguntas, podem ir mandando pelo chat, e vou tentar direcionar aqui a nossa conversa para assuntos que eu imagino que interessem mais a nossa comunidade, né? Pode ser que tenha alguns outros pontos mais específicos, que um ou outro tenha dúvidas. Vocês podem também fazer perguntas, mesmo se for fora aqui do que eu estiver apresentando, mas se não for oportuno responder naquele momento, eu deixo para o finalzinho, tá? Bom, primeira coisa que eu queria falar antes da gente começar a conversa em si, é desse serviço, né, que a Crícia falou, uma parceria, que nós estamos prestando à FOP Brasil, tá? De uma maneira gratuita, né? A gente atende a todos os pacientes da comunidade da FOP Brasil, todo mundo que tiver qualquer necessidade de instrução, qualquer situação, mesmo que não seja, tá, pessoal, dentro do direito previdenciário, né? Seja às vezes uma dúvida em questões trabalhistas ou família, a gente tenta, de alguma forma, orientá-los, né? O que deve ser feito, então, qual é o melhor caminho a tomar. Então, esse serviço ele é prestado totalmente de forma voluntária, gratuito, e o objetivo é oferecer mesmo, né, uma assistência jurídica sem onerar, né, os pacientes que têm FOP e os seus familiares, e poder orientar qual é o melhor caminho a ser feito, esclarecimento de dúvidas, qualquer coisa nesse sentido. Bom, então, como a Crícia já falou, quando o doutor Marcelo Aro ele já entrar, aí eu dou uma interrompida aqui na nossa conversa, a gente escuta o que ele tem para falar sobre o projeto de lei que foi tão importante aqui para a nossa comunidade, e depois eu volto para conversar, tá bom? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui a minha tela compartilhada, pessoal? Se tiverem... Estamos, tá dando para ver bem, tá? Beleza, Tá ótimo. qualquer coisa, vocês podem me parar aqui e me interromper. Não, tá ótimo. Bom, pessoal, o que eu queria começar a falar para vocês? A nossa Constituição Federal, né, em 88, ela teve a previsão de uma instituição que a gente chama de Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é formada por um tripé que envolve 3 partes extremamente importantes aqui da nossa sociedade. Esse tripé é formado pela saúde, pela previdência social e pela assistência social. Por que eu gosto de, antes de falar e de explicar qualquer coisa, falar sobre esse tripé? Porque muitos de nós já sabem disso, mas outros não. Então, é importante a gente esclarecer algumas peculiaridades dessa famosa Seguridade Social, mas que vai ser dividida, e cada uma dessas 3 facetas, digamos assim, vão exigir aqui determinados requisitos. Então, na imagem aqui, eu mostro que a gente tem a saúde, a previdência e a assistência. Bom, antes de mais nada, né, o nosso sistema de saúde no Brasil, ele é um sistema universal, ou seja, todas as pessoas que estão no Brasil
não precisam ser necessariamente brasileiros, né? Só da pessoa estar no Brasil, ela tem direito a tudo que envolve a saúde pelo Sistema Único de Saúde, ok? O SUS, ele oferece todo tipo de tratamento, tipo de cuidados, enfim, vamos falar um pouquinho dessas medidas aqui. Mas o SUS, ele oferece para nós esse trabalho independente de qualquer tipo de contribuição. Então, não, você, contribuinte, que trabalha, que tem lá no seu salário todo mês uma contribuição previdenciária, ajuda sim ao sistema de saúde funcionar no Brasil. Mas aquela pessoa, aquela criança que também não trabalha, ela também vai ter direito ao Sistema Único de Saúde. Então, o nosso SUS, né, que foi um ganho muito grande para o nosso contexto brasileiro, e eu falo isso porque em outros países, pessoal, a saúde não é universal, ela não é gratuita e não é para todos. Dependem, às vezes, de contribuição, né? Às vezes, não existe esse oferecimento de um serviço público que, sim, pode ser falho pelo próprio tamanho do Brasil e pelas condições, né? Que acaba que tudo que é recolhido pelo governo nem sempre é suficiente para arcar com aqueles gastos. Mas, na medida do possível, tenta-se, né, chegar a todos, ressalvando aqui todas as falhas que todos nós conhecemos, né? Mas a intenção na legislação é que ele seja, sim, universal e para todo mundo, tá? Todo mundo que vive em território nacional, independente de ser filiado, ninguém precisa se inscrever no SUS, né? Basta a gente, por exemplo, eu quero tomar uma vacina, eu vou até o posto de saúde mais próximo da minha casa, ou se eu precisar de um outro tipo de tratamento, eu tenho os hospitais públicos, estaduais, tem hospitais municipais, hospitais federais. Nos 3 níveis, a gente vai ter aqui a atuação do governo para a saúde. Bom, o outro pezinho é a Previdência Social. A Previdência Social A Previdência Social, pessoal, é o que vai fazer mais confusão aqui normalmente com a assistência, porque a Previdência contribui, a gente precisa contribuir, a gente precisa se filiar e se inscrever para sim, para a gente poder ter acesso àquilo que está estabelecido na Previdência Social. Eu vou fazer a interrupção aqui, porque o deputado Marcelo Aro acabou de entrar, né? Parece que vai começar a falar a fala dele agora, então depois eu continuo com vocês. Beleza, Tati. Bem-vindo, deputado Marcelo Aro. Não sei se ele está nos ouvindo. Obrigado, pronto, estou ouvindo agora. Isso mesmo. Bem-vindo, deputado. Desde já agradeço imensamente sua presença, né? Aceitou de pronto o nosso convite. É muito importante para a nossa comunidade ouvi-lo, tê-lo aqui, né? E vamos aproveitar para agradecer aí pelo nosso projeto de lei, nossa tão sonhada aprovação. Você já nos disse que está no evento, né, que vai fazer a sua fala e depois sair, então agradeço mais ainda, né, por ter tirado esse momentinho aí para falar com a gente um pouquinho. Fique à vontade para falar aí com a nossa comunidade. Tá mudo, tá mudo. Pronto. Agora Acho que agora está todo mundo me ouvindo? Estamos. Ótimo. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer, Crícia, pelo convite de poder participar desse webinar para falar da FOP. Para mim é uma grande alegria e poder partilhar um pouquinho também da minha experiência com todos vocês que estão participando. Sei que não é fácil, horário de sábado à tarde, todo mundo parar um pouquinho, né, para discutir. Durante a semana, todo mundo tem tanta coisa para fazer e reservar um espaço no final de semana para a gente falar de um tema tão importante como é a FOP, para mim é motivo de muito orgulho. Então, eu quero aqui agradecer de coração pelo convite e me colocar aqui à disposição de todos vocês. Bom, primeiro deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Marcelo Aro, né? Eu tenho 34 anos. Hoje eu estou como deputado federal por Minas Gerais, pelo estado de Minas Gerais, mas o meu
maior currículo é ser pai da Maria. Eu não sei se vocês conhecem a Maria. Minha filha, ela tem 9 anos e ela tem uma doença rara chamada Cornélia de Lange. E a Cornélia de Lange, ela não é nada nem em mim, nem na minha esposa, é uma mutação genética, né, na hora da fecundação, que um cromossomo sai do lugar. A chance de um casal ter um filho com Cornélia de Lange é de 0,0001%. Então é muito raro, né, essa doença. A maioria dos médicos morrem sem conhecer essa doença. E hoje eu tenho 4 filhos. A Maria é minha primeira filha, a mais velha, de 9 anos. E eu tenho depois a Gabriela, de 8, o Marcelinho, de 4 e o Guilherme, de 3. Mas a Maria é o anjo da minha vida. Hoje ela tem 9 anos, ela não anda, ela não fala, ela tem deficiência mental completa e ela é menor do que o Guilherme, que é meu filho de 3 anos. Então, de fato, é uma doença bem complicada, mas que é o motivo da nossa vida, minha e da minha esposa, e hoje a gente vive em função, né, da Maria e de tantas Marias espalhadas aí pelo Brasil afora. A gente criou aqui em Minas Gerais a Casa de Maria, que é uma casa para acolher pessoas com doenças raras, atender as famílias e as crianças com doenças raras. Nós atendemos já, começamos tem pouco tempo, e eu quis começar pequeno, porque eu acho que o que começa grande é monstro, né? Então a gente tinha que começar pequeno, mas hoje a gente já atende 72 famílias de maneira fixa por semana, 72 crianças semanalmente têm atividade na Casa de Maria, e mais 29 crianças que são atendidas a domicílio, que não conseguem ir até a Casa de Maria, mas nós vamos na casa da pessoa semanalmente. E a gente oferece serviço de fisioterapia, nutricionista, médico, assistente social, enfim, diversas oficinas. Então, é ali um ponto de encontro em Belo Horizonte, em Contagem, dessas famílias com doenças raras. E agora estamos com um projeto de expansão, então a gente tem todo esse trabalho voltado para as pessoas com doenças raras. E no Congresso Nacional, o meu trabalho também é destinado a lutar por essas pessoas. Então, 95% da minha pauta legislativa são projetos para pessoa com deficiência e para pessoa com doença rara. Entre eles, eu apresentei um projeto de lei especificamente sobre a FOP, que ela coloca, é um projeto de lei, no meu modo de entender, muito simples, que ele é como se incluísse o teste clínico da FOP no teste do pezinho, né? Ou seja, seria obrigatório que toda criança que nascesse no nosso país, que o médico tivesse que fazer um exame clínico, ou seja, visual, para poder identificar se aquela criança tem uma possibilidade de ter a FOP ou não. Porque a gente sabe que uma das características da criança com a FOP é o pezinho, né, com a joanete ali para dentro. Então, é um projeto que não tem custo para o SUS, não tem custo, não tem erário envolvido, é apenas um exame clínico. Se o médico vê que a criança nasceu com o pezinho, o dedão do pé para dentro, vai encaminhar essa criança para um centro de referência de doença rara. E ali, sim, no centro de referência, vai ser feito um diagnóstico correto para saber se aquela criança tem FOP ou não. E nós sabemos que o diagnóstico sendo feito no momento do nascimento, ele ajuda, auxilia para que a doença não evolua no paciente. Se desde o nascimento a família souber que a criança tem FOP, ela vai poder, durante a vida, tomar todos os cuidados necessários para que essa doença não avance. Nós ainda não temos cura para a FOP, mas nós sabemos de várias coisas que são feitas nas nossas crianças que não têm o diagnóstico e que ajudam a difundir, a proliferar, a avançar, a progredir a doença da FOP. Esse projeto de lei já foi aprovado na comissão da pessoa com deficiência, nós conseguimos aprovar esse projeto e agora o projeto encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça. Acredito eu que nas próximas semanas nós vamos conseguir pautar esse projeto na CCJ e vamos ganhar. E ali é em caráter terminativo. Terminando na CCJ, não vai nem para o plenário da Câmara, já vai direto para o Senado.
e o Senado confirmando a decisão da Câmara, e eu estou 100% engajado nisso, conversando com um por um dos deputados que votam na CCJ, e irei conversar com todos os senadores, nós conseguiríamos aprovar no Congresso Nacional, e aí esse projeto vai para sanção presidencial. E nós já gozamos desse apoio do presidente da República nesse projeto por causa da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Nós estivemos com ela, junto com a doutora Patrícia, né, que eu nem sei se está aqui presente, mas doutora Patrícia é, sem sombra de dúvidas, a nossa referência e a pessoa que nos guia e nos orienta quando o assunto é FOP. Nós tivemos com a primeira-dama e a primeira-dama fez o compromisso dessa sanção presidencial. Nós tivemos algumas objeções ao projeto do Ministério da Saúde, mas eu estive recentemente numa reunião para isso com o ministro da Saúde, o ministro Queiroga, e nós alinhamos que o Ministério da Saúde não apresentaria nenhum tipo de obstrução ao projeto. Eu expliquei para ele, ele ainda tem uma visão um pouco distinta da nossa, ele acha que o caminho não é projeto de lei, ele queria fazer uma resolução do Ministério da Saúde, que eu falei, olha, ministro, quem sou eu para impedir essa resolução? Pelo contrário, a resolução ela é até mais rápida e resolve o problema momentâneo. Eu até faço votos para que o senhor faça a resolução, mas isso tem sim que ser um projeto de lei, tem que ser aprovado, porque aí vai virar uma política pública do nosso país. Porque se for só um decreto, amanhã muda o presidente, entra um outro ministro da Saúde, ele suspende esse decreto e a gente perde tudo aquilo que nós avançamos. Então, pedir para ele, para que ele não deixasse isso acontecer, que ele aprovasse esse projeto, e ele me deu a palavra que ele, então, não iria apresentar nenhum tipo de obstrução ao nosso projeto e que, paralelamente a isso, ele também ia caminhar no Ministério da Saúde para fazer essa resolução e já colocar em prática agora essa questão do teste clínico. Acredito eu que este é um divisor de águas para todos nós que lutamos e defendemos as pessoas com FOP. Se esse projeto for aprovado, é um grande avanço. Nós temos que lembrar que, pela média mundial, estima-se que no Brasil tenha mais ou menos 220 crianças com FOP, pessoas com FOP no Brasil. Mas nós só temos notícia de 100 pessoas com FOP. Então, tem mais 120, mais do que o dobro, espalhadas pelo Brasil e que ainda não foram diagnosticadas com a FOP. Por isso que nós precisamos urgentemente desse projeto, que ele vai fazer essa triagem. Todo mundo que nascer com suspeita de FOP vai para um centro de referência e ali vai receber o diagnóstico correto se ela tem ou não FOP e, obviamente, já com todos os cuidados ali, quais os procedimentos que aquela criança deva ter a partir do diagnóstico. Então, é isso. Eu quero aqui renovar meu compromisso com todos vocês, com todos que lutam pelas pessoas com doenças raras e me colocar 100% à disposição. O meu gabinete, toda a minha assessoria e eu, pessoalmente, estou à disposição de vocês. Se vocês tiverem ideias, sugestões para que a gente possa fazer no Congresso Nacional, eu preciso de vocês. A nossa luta é essa, a minha vida é essa. Eu costumo dizer que hoje eu estou deputado, mas você é um eterno defensor da pessoa com doença rara, né? Então eu estou deputado até quando Deus me permitir e o povo de Minas Gerais assim decidir, assim quiser. Mas o dia que não quiser mais, eu continuarei lutando pela pessoa com doença rara. Então, quero aproveitar essa oportunidade que eu estou ali representando o povo no Congresso Nacional para me colocar à disposição de vocês, caso vocês tenham contribuições, projetos, ideias. Vamos dialogar, vamos conversar. A Crícia tem meu contato e eu coloco à disposição de vocês, se quiserem pegar com ela. Enfim, é isso. Meu muito obrigado. Quero pedir sinceras desculpas de não participar do webinar todo. Eu expliquei para a Cris, eu estou num evento recebendo algumas pessoas aqui na minha casa, é uma reunião de trabalho, e eu saí ali para poder conversar com vocês. Então, meu muito obrigado e me coloque inteiramente à disposição. Fiquem com Deus. Nós é que agradecemos, deputado, obrigado pela sua fala, mais uma vez, obrigado pelo carinho com a nossa comunidade, por esse projeto de lei que com certeza vai ser um divisor para a FOP, e é muito importante, né? Nós, famílias que estamos aqui, sabemos o que a falta de um diagnóstico pode trazer de prejuízo para nós. Então, sem dúvida,
esse projeto de lei vai ser o nosso divisor de águas, vai ser muito bom para a nossa comunidade. Eu te agradeço por estar aqui conosco, viu? Obrigada. Obrigado, Crícia. Um beijo, Obrigada gente. a Até mais. você. Até a Tchau, tchau. próxima. Tati, se quiser continuar, vamos lá. Tomando a fala aqui. Bom, foi super esclarecedor, né, essa intervenção do deputado, principalmente para a gente entender, né, pessoal, onde que anda o projeto de lei que a gente tem falado tanto, né, os processos legislativos que tão pouco, né, nós cidadãos entendemos. Então, é ótimo a gente ter tido esse apoio, né, e ter esse apoio sempre por ele já estar muito próximo da nossa comunidade. Bom, vou compartilhar novamente a tela aqui, para a gente dar continuidade aqui. Prometo ser breve, tentarei ser o mais breve possível, e para, né, a gente não ficar se estendendo muito aqui, mas eu vou retomar as nossas principais necessidades. Bom, vamos lá. Deixa eu só passar o chat para cá, se alguém quiser perguntar, eu consigo ler. Pessoal, então, comecei a falar da Previdência Social, que essa sim vai depender de uma contribuição, né? Ou seja, não são todos os brasileiros que têm direito à Previdência Social. Então, esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção, porque às vezes muitas pessoas não entendem por que existem uma série de benefícios previdenciários que nós ouvimos todos os dias, e às vezes as pessoas se perguntam por que elas não têm o direito, tá? Então, o sistema previdenciário, ele é destinado, no Brasil, apenas para quem contribui, ok? Então, sem contribuição, essa pessoa não se inscreve, ela não se filia ao sistema previdenciário brasileiro. E o terceiro pezinho é a assistência social, que sim, essa parte é destinada para pessoas que realmente precisam do apoio estatal, do apoio do governo, para garantir um mínimo, né, de direitos necessários para a sobrevivência. Então, a assistência social também não é para todos. A assistência social vai ser destinada para quem precisa da assistência social. Tá bom? Então, eu não preciso de contribuir, não tem contribuições, não tem essa necessidade de contribuições. Quer dizer, se eu sou filiada à Previdência Social, não é isso que me dá direitos ou não me dá direitos quanto à assistência. Tudo bem? Deu para entender? Vamos, quando a gente chegar aqui nas partes mais práticas, eu acho que vai ficar mais fácil. Mas, em suma, é para vocês entenderem que são 3 os pezinhos da Seguridade Social. E a gente vai começar falando da saúde, né? A saúde, baseada nesse princípio da universalidade, em que todos têm acesso, né? Todos deveriam ter acesso. Às vezes a gente fica com uma certa dificuldade de pensar nisso, porque nós vemos diariamente os problemas brasileiros relacionados à saúde. Mas a intenção do legislador, a intenção do constituinte, né? É que sim, que todo mundo tenha acesso universal e igualitário em todas as ações feitas aqui pelo SUS, pelo Ministério da Saúde. São 3 etapas que a gente chama, que tá lá no artigo da Constituição, tá, pessoal? É a promoção, proteção e recuperação. O SUS, ele precisa atuar nessas 3 frentes. A promoção são aquelas medidas de prevenção. Por exemplo, uma propaganda que a gente vê na televisão incentivando a vacinação, incentivando, por exemplo, a guerra contra o HIV, né? Do dengue, né? Não deixe água parada. Todos esses exemplos, eles encontram-se aqui nessa fase da promoção, ok? Que é uma fase prévia. O governo, ele precisa, antes de tratar doenças, ele precisa de prevenir doenças. Ele precisa, é muito mais barato, né, para o Estado que as doenças elas sejam prevenidas. Então, eu uso de vacinação, eu uso de medidas sanitárias, né, proteções sanitárias,
disponíveis no nosso Brasil, para que essa primeira etapa da promoção, ela seja vencida, né? Então, essa seria a primeira etapa. A segunda etapa, a proteção, que é o atendimento propriamente dito, né? A proteção é quando a gente vai no SUS, quando a gente precisa de um atendimento, a gente adoece, precisa ser atendido por algum médico, fazer algum tratamento. E sim, também esse tratamento, ele é custeado pelo SUS, ok? E por fim, a recuperação, que é uma fase posterior, digamos assim, ao tratamento propriamente dito. Como assim essa recuperação? É a etapa que vai cuidar de quando o paciente, por exemplo, precisa de uma prótese, né? De quando ele precisa ter acesso a mecanismos que lhe auxiliem, né? Equipamentos que auxiliem a melhorar, né? A retornar para a vida em comunidade. Então, o SUS, pessoal, ele é muito amplo. E da forma que a gente teve essa previsão na Constituição, ele precisa tratar tanto da proteção ali inicial, que é a prevenção de doenças, das informações, chegar em todas as comunidades a informação, o médico de família que acompanha, às vezes, famílias lá no sertão, né? Eu falo em Minas Gerais, no sertão aqui, grande, né? Que às vezes tem pouco acesso à saúde, aí tem as equipes que vão ver a nutrição das crianças, que vão evitar que outras doenças possam acontecer e que vai sim trazer mais gastos para o erário público. Quando a gente fala de erário público, é a parte do Estado que precisa gastar, né? Enfim, com uma medida sanitária, enfim. Então, a proteção, pessoal, não é a fase mais importante, mas é a que nós, muitas vezes, nos encontramos. Então, a grande maioria das pessoas, quando vai, às vezes, ao SUS e tem aqueles atendimentos demorados, ou então filas de esperas enormes para cirurgias, ou para algumas coisas mais sérias, né? Algum transplante, alguma coisa assim, a gente tem a sensação que não está sendo feito nada. Mas, em tese, o Estado ele precisa cuidar do antes, do durante e do depois, ok? Então, o Estado ele precisa, inclusive, agir para reduzir o risco de muitas pessoas precisarem de ser atendidas pelo SUS. Então, qual que é a prioridade do nosso sistema de saúde? É a prevenção, tá? Então, quando a gente fala dessas 3 fases, é importante a gente ter em mente o que cada uma delas significa e que a prioridade do SUS não é na fase da promoção, não é na fase da proteção, é na fase da promoção. Por isso que quando a gente vacina, né, a campanha de vacinação expande a todos, é um grupo grande de pessoas que vão ser beneficiadas pelo SUS. Quando as pessoas tocam na nossa casa, né, batem na nossa porta para vir, ver se tem água parada, isso tudo são medidas que são importantes para que a gente não precise onerar demais o sistema público de saúde. E aí, pessoal, nessa fase da recuperação, inclui-se, por exemplo, o fornecimento de medicamentos, né? Todos os medicamentos aprovados pela Anvisa, eles vão ser fornecidos pelo SUS. Existe uma lista ali de medicamentos que podem ser distribuídos gratuitamente. Outros entram, né, na farmácia popular. A única questão é porque são medicamentos que precisam ser aprovados pela Anvisa, né? Então, vocês já devem ter ouvido muitas vezes algum medicamento que às vezes foi desenvolvido no exterior para algum tipo de doença e que por não ter sido aprovado na Anvisa, aquela pessoa às vezes não tem direito, ela vai requerer ali ao SUS e o SUS nega, fala, não tem, mas eu preciso daquele medicamento para melhorar, né, para recuperar, enfim, de vez em quando aparecem uns casos desses na televisão, vocês já devem ter visto. Porém, né, a forma do Estado regrar também os gastos públicos, né? Existem medicamentos caríssimos que como que o Estado ele já vai pré-aprovar sem nem saber qual tipo de medicamento que é. Então, na verdade, o que a gente tem que quando a gente requer esse medicamento do SUS, ele precisa estar numa lista aprovada para ele ser disponibilizado gratuitamente.
O que acontece é que, via judicial, a gente consegue sim que o medicamento ele seja disponibilizado para a pessoa, né, mediante ali comprovação médica de que ela precisa daquele medicamento que não está disponível no Brasil. A gente entende que é sim dever do Estado, né, dispensar qualquer tipo de medicamento para poder dar aquela garantia, né, de sociabilidade, garantia de tratamento para qualquer cidadão. Então, é muito, muito delicado, porque muitas regras que a gente vê na área administrativa dentro do SUS, normalmente a gente consegue bater essas negativas no âmbito judicial. Então, por exemplo, algumas pessoas têm o medicamento X ou Y negado, fornecimento gratuito daquele medicamento. Qual seria o melhor caminho? O melhor caminho, você procura um advogado, e o advogado, se for o caso, né, se for essa orientação mesmo, ele vai tentar buscar judicialmente que o Estado garanta aquele medicamento, tá? O que acontece é que o Estado ele não dá conta de tudo, né, gente? Então, ele precisa selecionar as contingências. Ele vai preferir, por exemplo, distribuir medicamentos que vão alcançar o maior número de pessoas com um custo menor. Então, quando a gente fala principalmente de doenças raras, o que acontece? A contingência do Estado não vai selecionar, às vezes, determinados medicamentos, porque ela vai atingir uma parcela muito pequenininha da população. Porém, como está lá na nossa Constituição, que é direito de todos, o Estado ele tem sim que promover, né, a distribuição daquele medicamento. O que acontece é que hoje a gente fala que é sobre demanda. Então, a partir do momento que as pessoas vão até o judiciário, é deferido para elas o direito de receber aquele medicamento, ok? Mas a luta é essa, né? A luta é justamente enquadrar o maior alcance de medicamentos sendo distribuídos gratuitos, lógico, mediante ali laudos médicos, mediante a verdadeira necessidade, e por aí vai. Outra coisa que é interessante, vocês já devem ter visto isso em algum momento, pessoas que às vezes solicitam, até o judiciário mesmo, tratamentos que são promovidos apenas no exterior. Nesse caso, pessoal, o Ministério da Saúde ele já editou uma portaria e já foi confirmada por jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça que não é dever do Estado financiar tratamentos feitos no exterior. Então, ao mesmo tempo em que quando eu tento trazer medicamentos, o Estado entende que é necessário que a Justiça entende que o Estado tem a obrigação de promover determinados tipos de tratamento, muitas pessoas já tentaram, né, ter financiamento pelo Estado de tratamentos no exterior, mas isso aí já é um entendimento que isso aí não é dever do nosso sistema de saúde, tá? Isso aí eu já estou adiantando algumas questões sobre isso, porque são dúvidas que comumente aparecem aqui para a gente, né? Assim, não apenas da nossa comunidade, mas de outras doenças, ou até doenças que são conhecidas, como o próprio câncer, né? Que às vezes algum instituto no exterior disponibiliza determinado tratamento que aqui não é disponibilizado, e aí essas pessoas tentam buscar, né, escritórios de advocacia para poder fazer com que o Estado ajude o financiamento desses tratamentos no exterior. Mas isso aí já tem sido cada vez mais difícil, e hoje, com o entendimento já formado pelo STJ, a gente não consegue, tá? Mas, tratando-se de tratamentos no Brasil, sim, tratamentos no Brasil, o STF já falou que é dever do Estado prover todas as necessidades relacionadas à saúde, tá? Ok? Passando aí para frente, a gente entra, então, eu estou invertendo aqui, comecei pela assistência social, porque eu acho que o assunto do momento é assistência social. Então,
se não der tempo da gente falar da Previdência, depois a gente retoma esses webinários, ou então eu respondo para vocês mais especificamente. Mas a assistência social, então, eu também coloquei os artigos aí da Constituição para vocês saberem onde que está, né, esse direito, mas basicamente vai ser prestada para quem dela necessitar, né? É a proteção à família, proteção à maternidade, a integração ao trabalho, a infância e adolescência, a velhice e a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, ok? E aí, dentre esse grupo grande aqui, que vão ser atendidos pela assistência social, a gente vai focar agora no BPC, que é o benefício de prestação continuada. O que é esse benefício de prestação continuada, né, pessoal? É a garantia de um salário mínimo, atualmente R$ 1.100, para a pessoa com deficiência que comprovar que não possui meios de prover a própria manutenção. Ou seja, qualquer pessoa com deficiência pode ter direito ao recebimento do BPC? Não, pessoal. Quem vai receber o BPC são pessoas carentes, pessoas que não têm condições de prover o seu próprio sustento. E a família também não tem condições de prover o sustento daquela pessoa, ok? E da mesma forma, eu falei dos portadores de deficiência, mas também aos idosos acima de 65 anos que não tiver filhos, que podem ajudá-los, não tiver família e que dependem do Estado para sobreviver, tá? E é importante a gente entender esse BPC como um benefício assistencial, porque muitas pessoas me perguntam, mas eu tenho tanta dificuldade, eu sou deficiente, eu não consigo trabalhar, eu gasto muito, por que eu não tenho direito ao BPC? Cada família, cada pessoa vai ter situações específicas que sim, que a gente vai poder buscar, talvez judicialmente, resoluções para esses problemas, né? Porque a gente já tem aqui uma gama muito grande. Eu vou até diminuir aqui para poder falar um pouquinho com vocês antes de falar sobre as alterações. A gente já está num contexto, pessoal, em que a justiça ela já entende que alguns critérios determinados pela lei não são suficientes para poder falar que a pessoa pode ou que não pode. Às vezes, as nossas legislações, elas são muito objetivas, né? Elas não colocam critérios subjetivos como se o direito fosse matemático. Mas não é, o direito é social. Então, às vezes, eu preciso de um julgador, né, do Poder Judiciário para entender aquela condição específica, daquele caso concreto, para poder falar se a pessoa tem ou não tem direito ao recebimento de algum benefício. Esse é, inclusive, o contexto, tá? Que a gente, desde 2013 para cá, nós temos enfrentado. O judiciário, ele entende que várias regras de concessão do benefício de prestação continuada têm que ser flexibilizado e a legislação não entende. Ou seja, quando você vai solicitar o seu BPC, o critério, né, para analisar se a pessoa tem ou não tem direito é muito objetivo. Normalmente é baseado num contra-cheque. E às vezes não é só isso, né, pessoal? A gente tem o quê? Despesas, né? Quanto mais grave é a doença, às vezes a gente tem uma medicação especial, alimentação diferenciada, o uso de fraldas, terapias, enfim, várias outras demandas que são custeadas ali pelo paciente ou pela família e que basicamente ficam elas por elas, ou até ficam num prejuízo maior. Aí eu apresento o meu contra-cheque e aí eu tenho negado o meu benefício, né? Eu estou vendo que tem uma pergunta, eu só vou terminar de falar sobre esse assunto e volto, tá bom?
Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar de novo aqui a telinha com vocês. E aí, o que acontece? Dentro desse contexto, em que o judiciário ele já vê que tem que ele já oferece para as pessoas que buscam pelo judiciário, essas pessoas conseguem a implementação do BPC e as pessoas que normalmente não têm acesso, às vezes, a um advogado, ou que é muito oneroso acessar um advogado, por exemplo, eles se bastam com a negativa, né? A negativa lá do CRAS, da assistência social, ou com a negativa do INSS, que essa pessoa não tem direito de recebimento porque a família, a renda per capita é maior do que a estabelecida em lei. Deixa eu fazer só alguns esclarecimentos de como que o BPC é hoje, ou antes das alterações agora, da Lei 14.176. Ela foi editada agora, baseada numa medida provisória anterior. Então, até antes, né, dessa medida provisória, o que a gente tinha? A gente tinha um critério de renda per capita. O que é a renda per capita? Naquele núcleo familiar, grupo familiar, pessoas que moram na mesma casa, nessa relação de pais e filhos, ok? Então, são pessoas que moram na mesma casa e que têm uma relação de pais e filhos, formam grupos familiares, independente da configuração da família, tá, pessoal? Se é enteado, se é filho adotivo, se é pai, se é mãe, se é mãe solo, independente da configuração, mas é importante vocês entenderem como grupo familiar a relação de pais e filhos que vão morar na mesma casa. Essas pessoas, elas precisam estar cadastradas no cadastro único. E esse cadastro único, gente, isso é muito importante. Aqui mesmo na comunidade, a gente teve uma pessoa que perdeu o BPC porque o cadastro dela não estava atualizado. E esse cadastro ele tem que ser atualizado de 2 em 2 anos, ok? Então, a primeira coisa que eu queria lembrar vocês, quem que porventura estiver aqui com a gente ou que vai assistir esse vídeo depois, prestem atenção em renovar, né, validar o cadastro único, colocar lá de novo os seus dados, beleza? Isso é muito importante. E o CPF da pessoa também tem que ser válido, né? Obviamente. Então, olha só. Atualmente, qual que era a regra? Quando a família tem uma renda per capita de inferior, na verdade, inferior a 1/4 de salário mínimo, a pessoa teria direito a receber BPC. Então, um exemplo prático, tá? Dentro de um grupo de 4 pessoas, pai, mãe, 2 filhos. Por exemplo, apenas o pai trabalha ganhando um salário mínimo, R$ 1.100 da pinta, R$ 1.100. Essa pessoa, muitas vezes, tinha o seu benefício negado. Por quê? Porque quando ela solicitava o BPC, a renda per capita dessa pessoa é um salário mínimo, R$ 1.100, dividido por 4 pessoas, que não é menor do que 1/4 de salário mínimo, é igual a 1/4 de salário mínimo. Então, uma das alterações importantes que a gente teve agora é que a renda per capita pode parecer insignificante, gente, mas não é, porque milhões de pessoas no Brasil têm, às vezes, benefícios negados porque a família recebe um salário mínimo dividido para 4 pessoas, dá um valor igual a 1/4. E a legislação fala de ser inferior a 1/4. Olha que questão, né? Assim, mais insuficiente para avaliar se a pessoa precisa ou não precisa de receber o BPC. Então, de cara, uma das alterações que essa legislação já trouxe foi justamente igualar, ou seja, a pessoa que recebe até ou igual a 1/4 de salário mínimo vai ter direito ao benefício de prestação continuada, beleza? Então, isso aí já está vigente. Hoje, por exemplo, as pessoas que tiveram seus benefícios negados em razão disso, já pode questionar, entrar com um pedido de revisão, ok?
para poder ver se vai, às vezes, ser revista essa decisão. Combinado? Que mais? Essa legislação, ela trouxe uma outra coisa muito, muito, muito importante para a gente agora, que é a possibilidade de, mesmo a pessoa que recebe um pouco mais do que um quarto de salário mínimo, limitada até metade do salário mínimo, que são chamados aí de casos excepcionais, terem direito também de receber o BPC. Ou seja, deixa eu só ver aqui uma coisa aqui. Tá. Vou tentar ser rápida, só finalizar isso aqui para a gente poder encerrar essa parte, tá, pessoal? Ou seja, o que vai acontecer? Uma das importantes alterações foi aumentar esse benefício para quem recebe renda per capita de até meio salário mínimo. Ocorre que, pessoal, isso ainda não está vigente. Isso aí é uma previsão de que a partir de 1º de janeiro de 2022, pessoas que recebem até meio salário mínimo, né, uma renda per capita de meio salário mínimo, vão ter direito ao BPC. Mas nesse quesito vai entrar outras análises, como eu disse, né? Vai ter que entrar a análise dos gastos dessa pessoa, né? Se mesmo recebendo mais do que a lei limita, às vezes essas pessoas têm um gasto muito maior. E além disso, olha só, o grau de deficiência e a dependência em relação a terceiros. Gastos médicos, medicamentos, alimentos especiais, fraldas e terapias. Isso tudo vai entrar numa avaliação, que a gente chama de avaliação biopsicossocial, para definir quais pessoas que, mesmo não recebendo apenas um quarto de salário mínimo, vão ter direito a receber o BPC. Atenção, muita gente está confundindo isso, achando que já está na hora de receber, que já pode pedir revisão. Não, pessoal, isso é uma previsão para 1º de janeiro de 2022 e detalhe que vai vir ainda por uma lei que regulamenta isso aqui. Então, ele abre a possibilidade, tá? Essa legislação, ela abre a possibilidade, mas é um decreto regulamentador que vai falar ainda para a gente, que ainda não foi editado, que vai falar aqui para a gente o que vai acontecer. Se de fato a gente vai ter essa limitação até meio salário mínimo, né, de renda per capita ou não. Então, cuidado, nós não ainda hoje não temos isso vigente, mas já é uma questão que está próxima, então nós já estamos o quê? Buscando construir provas, juntar documentos de pessoas que vão se enquadrar nessa situação do novo BPC, tá? Olha que interessante. Porém, pessoal, essas pessoas que vão apresentar, por exemplo, gastos médicos, medicamentos, terapias, né, gastos com terapias, elas também têm que provar que esses serviços ou que esses medicamentos não foram dados pelo SUS, para então esse pedido ser analisado. Então, pessoal, para quem tem gastos aí com esse tipo de coisa, além, né, do que é dado pelo SUS, qual que é a minha sugestão prática? Vocês vão ao SUS, façam um requerimento, papel de caderno mesmo, folha de caderno, né? Coloque o laudo médico, o nome do médico, qual é a doença e qual que é a necessidade. Então, por exemplo, é uma terapia, é um medicamento X ou Y, é um tratamento X ou Y, é a necessidade de qualquer coisa, por exemplo, às vezes aparelhinho de medir glicose, né? Que às vezes nem sempre é disponibilizado pelo SUS. O que vocês vão fazer? Vocês vão protocolar em qualquer unidade, próxima à sua casa. Protocola o pedido e esse pedido ele nem vai ser respondido. Mas o fato de você ter solicitado aquele pedido, conforme laudo médico e tudo, já vai ser uma prova de que, olha, eu solicitei. O SUS que não me concedeu. Então, eu estou tendo que gastar do meu próprio bolso aqui para o meu filho,
né? Comprar alimentos especiais para ele, por exemplo. Então, observem que muita coisa a gente consegue construir, né? Assim, essas provas, elas são construídas. Então, se vocês tiverem dúvida, tiverem vendo essa necessidade que vocês podem se enquadrar nessa nova legislação, procure, né? Pode nos procurar ou procure um advogado de sua confiança para poder definir como que os próximos passos para então vocês pedirem o benefício, para ele não ser negado na esfera administrativa, e se ele for negado na esfera administrativa, para a gente conseguir isso judicialmente, tá? Então, isso é uma recomendação que eu falo que é uma recomendação prática. O SUS não vai negar, não vai falar, não vou conceder, isso o SUS não vai fazer. Mas ele, na ausência da resposta, a gente mostra que a gente teve a intenção de buscar esse serviço junto ao INSS, junto ao SUS, e comprovar na hora de fazer o pedido do BPC, tá bom? Outra mudança aqui importante, pessoal, que agora já é aceita a avaliação por videoconferência, tá? Principalmente em decorrência da pandemia, muitas coisas tiveram que ser implementadas, e aí nessa lei trouxe isso. Muitas pessoas que têm dificuldade de ir na avaliação médica, ir na perícia médica, muitas dessas avaliações, elas podem ser feitas por videoconferência, tá? Por fim, a implementação da avaliação biopsicossocial, que não vai analisar apenas os critérios médicos, vai muito além do que os critérios médicos, e também o auxílio inclusão, que também não está vigente, mas começa a valer agora em outubro desse ano. O auxílio inclusão, ele é um incentivo, tá? Ele é um incentivo para pessoas que têm deficiência física possam trabalhar e ganhar o valor de meio salário mínimo além, né, do seu próprio salário. Porém, existe uma série de questões que vai ser difícil, porque essa pessoa ela tem que ganhar até 2 salários mínimos no máximo, e a renda do núcleo familiar não pode ultrapassar 2 salários mínimos. Então, a renda per capita tem que continuar sendo inferior a 1/4 de salário, inferior ou igual a 1/4 de salário mínimo, ou, em janeiro, a metade do salário mínimo, sem perder a qualidade aqui de beneficiário do BPC, essa pessoa poderia ir e voltar ao mercado de trabalho. Mas em cada caso, vai ser um caso, ele tem que ser analisado, porque às vezes a pessoa voltava a ganhar um salário que vai aumentar a renda per capita da família, e aí a pessoa vai perder tanto o BPC e não vai nem chegar nesse auxílio inclusão. Então, cada caso é um caso. Eu tenho a percepção que poucas pessoas vão ser beneficiadas com auxílio inclusão. Mas, às vezes, vai ter um caso ou outro que vai ser legal. Então, é uma previsão, é uma tentativa de melhora na lei previdenciária, mas não quer dizer que vai resolver muitos problemas, tá? Pessoal, eu tenho muita coisa para falar aqui com vocês. Eu já estou sabendo que não vai dar tempo, né? Porque a nossa conversa aqui já começou um pouquinho atrasada, eu também não quero prender vocês aqui todo sábado, então eu vou partir aqui para as respostas, se tiver tempo, Crícia. Tem tempo sim, tá. Tá. E eu fico devendo para vocês de falar sobre os benefícios previdenciários. Os benefícios previdenciários, aqueles que dependem de contribuição. Então, eu queria depois, né? Depois eu vejo como a gente pode postar isso no YouTube também. Uma coisa mais... A gente pode pensar em fazer a parte 2, de repente, aí do webinar, né? Alguma coisa assim, porque realmente é muita coisa. E assim, eu quero explicar outras coisas até em relação ao BPC, mas a gente percebe que não dá tempo, né? E eu também sei que fica cansativo para vocês e que é difícil mesmo. Então, olha só, pessoal, né? Então a gente fica aí nessa pendência dos benefícios previdenciários, aposentadorias para pessoas portadoras de deficiência física, que é diferente de aposentadoria por invalidez, são coisas diferentes.
Então, isso tudo aí a gente fica na pendência da conversa, tá bom? Isso, a gente vai se organizar, Tati, então, para fazer a parte 2 desse webinar, para que hoje não fique assim tão cansativo, aí você coloca essa segunda parte. Mas eu vou dizer que quem não quiser fazer pergunta agora e não colocou a perguntinha aqui, pode mandar para a gente também por e-mail. Vou escrever no chat e depois, se quiser mandar, pode mandar ou fazer no nosso próximo encontro também. Fui eu até que coloquei essa perguntinha aí, Tati, para você falar um pouquinho, assim, rapidamente, dos passos que são necessários quando um medicamento é aprovado no exterior para ele chegar aqui. Né? A gente estava aí às voltas com a Ipsen, que o medicamento seria avaliado lá, né, pela Anvisa dos Estados Unidos agora eles retiraram o pedido, só para falar um pouquinho disso, para a gente entender como e talvez quando isso pode chegar até o Brasil. O que acontece, pessoal? A medicação ser aprovada no exterior, para nós, é um grande passo. Principalmente quando a gente fala o exterior, a gente está falando especificamente, né, de países que influenciam, por exemplo, os Estados Unidos. Então, a gente tem uma medicação que está sendo desenvolvida, está sendo estudada, né? Eu acho que a maior parte da comunidade já tem conhecimento disso, que foi submetida à aprovação do FDA, é um órgão, né, nos Estados Unidos, que se equipara à nossa Anvisa aqui, tá? Então, esse medicamento está sendo submetido a este processo de aprovação lá. Existia uma expectativa muito grande para agora, no mês de outubro, né, essa aprovação, porém, o próprio FDA, eles questionaram várias questões, colocaram à risca várias dúvidas, e essas dúvidas estão sendo respondidas pelo laboratório que desenvolve essa pesquisa. Assim que esse laboratório conseguir desenvolver as respostas, eles vão submeter novamente, né? Na verdade, não é novamente, eles darão continuidade ao processo com a FDA para essa medicação ser aprovada. O que acontece no Brasil? O Brasil, né, para ele aprovar o medicamento, esse medicamento sendo desenvolvido no exterior, ele tem que ter passado pelo órgão fiscalizador, regulador, no exterior. Então, se esse medicamento foi desenvolvido nos Estados Unidos, supondo, e foi aprovado na FDA, quer dizer que ele está apto para ser aprovado em outros países também. Cada país vai ter os seus próprios critérios de reconhecimento, né, do medicamento, e não é diferente no Brasil. Então, no Brasil, existe um processo também que você vai pedir para a Anvisa avaliar este medicamento, se ele pode ser comercializado no Brasil. Mas, Crícia, eu imagino que se a gente já tem um medicamento desenvolvido e aprovado, tá? Não apenas desenvolvido, aprovado no exterior, judicialmente a gente possa entrar com um pedido individual ou até mesmo coletivo de tentar trazer essa medicação para o Brasil. Mas aí é uma questão de judiciário, não é uma questão de direito regulamentado, tá? Seria uma questão de judiciário, tá bom? Uma briga forte. Mas a gente ainda não tem como falar, porque esse processo nem foi submetido aqui no Brasil ainda. Tá entendido. É até bom, né, assim, que a gente saiba disso, que toda a comunidade saiba disso, para a gente entender a importância de participação política que a gente tem também, né? Por exemplo, a presença do Marcelo Aro aqui, ela não é à toa, né? Assim, a gente precisa de se fortalecer enquanto comunidade, se fortalecer politicamente, para que, se chegar um momento desse aí, né, a gente lute aí pelas nossas vitórias. Existe um medicamento e a gente quer recebê-lo aqui. Isso, então, e assim, às vezes a gente fala isso, eu não sei se a gente consegue trazer essa importância da comunidade, porque a pressão vai muito além do que uma pressão de laboratório, né? Uma pressão, é a pressão ao público, né? E o público, ele é tão complexo, né, da gente conseguir algo que vai beneficiar, no caso aqui do Brasil, 100 pessoas, porque o público está pensando em outras coisas.
Então, se a gente não consegue, por exemplo, manifestar realmente uma vontade, um desejo de muitas pessoas de trazer a medicação, fica difícil mesmo. É claro que isso é em paralelo, né, pessoal? E isso eu falo porque tem questões de burocracia mesmo. Então, é importante a gente estar unido e de entender o processo. E também qualquer pessoa que tiver esse tipo de dúvida, né, quiser saber detalhes sobre isso, a gente pode também responder. Mas a última informação que a gente teve sobre esses medicamentos que estão sendo estudados e estão nesse processo de aprovação, a gente estava criando muita expectativa para essa aprovação em outubro, que era o prazo que eles tinham, mas esse prazo ele já foi renovado e aí ainda não temos resposta, tá bom? Tá joia. Ninguém mais colocou pergunta? Eu vou falar aí. Se alguém quiser abrir o áudio aqui, ó. O Natanael colocou uma agora, tá vendo aí, Tati? Tá, tô vendo. Natanael, é o seguinte, você tendo FOP, você vai ter assim, um grupo de possibilidades. É difícil eu te falar aqui no seu caso sem conhecer a sua questão específica. Mas me chama para conversar, pode pegar com a Jana o meu telefone, aí a gente conversa no WhatsApp, que eu vou te explicar. Porque a gente tem a questão tanto da própria incapacidade, né, para a pessoa que não consegue trabalhar, tem pessoas que conseguem trabalhar, tem famílias que conseguem prover ali o sustento, né, do paciente com FOP, tem famílias que não. Então, supondo aqui dentro do que a gente estava falando, se você fizer parte de uma família em que a renda familiar seja próxima a um salário mínimo, a gente consegue sim o BPC, né? Que é esse benefício que eu acabei de explicar, que é o benefício de prestação continuada destinado a pessoas com deficiência. Mas todos os casos, eles têm que ser analisados, por quê? Vocês vão passar por uma perícia médica, por uma entrevista assistencial, para saber se vocês se enquadram naquele tipo de benefício. Mas às vezes vocês vão ter direito a outras coisas, né? Às vezes a pessoa vem me falar de BPC e às vezes tem uma pensão, né? Às vezes um direito a uma pensão de um falecimento do pai, de um falecimento da mãe, que nunca correram atrás. Ah, mas já tem mais de 5 anos, não tem problema. A pensão por morte, ela não prescreve. Então, mesmo às vezes já tendo muito tempo que aquele familiar, né, pai ou mãe, faleceram, às vezes a gente consegue correr atrás desses benefícios. Então, estou aberta aqui para qualquer um de vocês, ou que vocês conhecerem também, fizerem parte da nossa comunidade, para responder essas dúvidas específicas. Pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Isso, Natanael, eu vou colocar aí o e-mail do jurídico também, que aí você pode entrar em contato com a Tati por e-mail, né? É uma situação específica, eu vi até que você colocou mais um pouco aí da sua situação, mas é um caso para vocês conversarem, né? Individualmente, para que a Tati possa te dar orientação aí personalizada. Mas só uma questão aqui, Cris, só para interromper, isso que está acontecendo com você, Natanael, aconteceu com muitas pessoas, de terem os benefícios cortados. Então, tem pessoas que às vezes estão recebendo cartinhas para devolver valores recebidos nos últimos 5 anos. Além de ter cortado, tem pessoas que estão sendo intimadas ali pelo INSS a devolver. É claro que isso tem defesa, tá, pessoal? É claro que isso é questionado e a gente consegue questionar isso na justiça. Só que para isso a gente tem que buscar orientação jurídica, a gente tem que buscar o judiciário para poder receber o que a gente pode receber. Então, essa questão de algumas pessoas terem tido o BPC cortado foi no limiar dessa legislação, dessa nova lei. Um monte de gente teve um monte de benefício cortado. Mas agora a gente vai conseguir enquadrar muitas novas pessoas. Então, me procura aqui que a gente vai conversar para eu te falar exatamente o caminho que você vai seguir. Tá bom? Isso, a Jana já colocou aí o e-mail do jurídico, o número da foto também. Beleza. Assim como o Natanael, eu imagino que tenham outras pessoas aqui, né, que queiram fazer consultas, tirar dúvidas a respeito, né, de situações pessoais. Então,
podem entrar em contato por meio desse telefone e desse e-mail aí, que já vai falar direto com a Tati. Beleza? Alguém mais quer falar, gente? Quem quiser abrir o microfone rapidinho, vamos, assim, né, caminhando para o final, que já tem um tempinho que a gente está aqui. Meninas, Oi, Jana. oi, o seguinte, talvez muito do pessoal que recebe o benefício tem que fazer até anualmente a prova de vida. Sim, e aí, Jana, já que você falou sobre isso, qual que é a minha recomendação? Se você já recebe algum benefício, vocês têm que entrar, pessoal, regularmente, de tempos em tempos, naquele site no meu.inss, colocar o login de vocês, a senha de vocês, para ver se não tem nenhum recado para vocês. Prova de vida, chamando vocês para uma nova perícia. Às vezes, as pessoas perdem o benefício porque não compareceram na perícia. Às vezes, as pessoas fazem o requerimento para receber e esquece, nunca mais entra lá no meu INSS. E aí, quando vai ver, já chamou uma ou duas vezes para realizar a perícia e a pessoa não compareceu, e por isso que ela teve seu benefício negado ou cassado, né? Tirou o benefício da pessoa. É isso mesmo. Sim, até a prova de vida é feita diretamente no banco até, né, Tati? Pode ser feito no banco, agora com essa possibilidade de ser feitas perícias por videoconferência. No banco, na mesma hora, né? Você vai lá, responde lá o que tem que responder, e aí já fica dada a prova de vida, tá bom? Crícia, tem uma pergunta de Samira sobre a idade de começo de contribuição. Ah, não vi. Você quer ler, Diana? Porque eu não pode ler. A partir de qual idade um paciente com FOP pode começar a contribuir com o INSS? Tá. Aí, o que vai acontecer, Samira? Eu vou te responder aqui brevemente, mas já deixando uma questão para a nossa próxima conversa, tá? Por quê? Porque vocês vão poder contribuir como trabalhadores, por exemplo, você, Samira, quer começar a trabalhar. Você vai poder começar a contribuir, mas você também pode contribuir como portadora de deficiência. E lá na frente, na hora, né? Gente, lá na frente é muito relativo, porque o Brasil, vocês estão acompanhando isso, a gente muda de legislação de um ano para o outro. Então, o que hoje é uma previsão, nem sempre daqui a 30 anos vai ser uma previsão. Mas, por exemplo, para pacientes que têm limitações severas, o tempo de aposentadoria ele é reduzido. Enquanto uma pessoa sem limitação tem que trabalhar, um homem, né, 40 anos, às vezes o paciente com limitação tem que trabalhar 25 anos. Trabalhar significa contribuir, né? Ter um mínimo de contribuição de 15 anos. Então, isso aí a gente vai conversar com mais, assim, especificidade, qual tipo de contribuição que vocês podem ter. Mas, respondendo, no momento se você já trabalhar, se você começar a trabalhar em qualquer lugar, você já obrigatoriamente você vai ter que começar a contribuir, tá? Porque você se torna um segurado obrigatório do INSS. Qualquer pessoa que trabalha, que tem algum tipo de remuneração, obrigatoriamente ela se filia no INSS e também começa a contribuir. Ok? Joia. A Mônica compartilhou a situação dela aí, que é parecida com a do Natanael, né? Que também teve o benefício cortado. Teve várias pessoas. Aqui da comunidade são várias pessoas. Então, por isso que eu estou falando. Vocês podem me procurar, que aí a gente vai conversando caso a caso. Pois é, eu quero deixar um combinado o seguinte, da gente fazer, eu acho que, né, tem muita coisa para ser falada ainda, a Tati já falou, a comunidade tem muitas dúvidas, então a gente vai fazer um combinado de no mês de setembro a gente fazer a parte 2 desse webinar. E aí eu coloquei aí, pessoal, no chat também, o e-mail do jurídico da FOP, vocês podem tanto enviar as dúvidas, quanto sugestão de temática para a Tati falar no próximo encontro. Apesar de já ter muito tema, né, de já ter muita coisa, se vocês quiserem abordar algo em especial, manda nesse e-mail, jurídico@fopbrasil.org.br, que a gente se organiza para falar. E qualquer coisa, Crícia, está até no nosso site.
O e-mail. Os e-mails, isso. Isso. Quem não Se pegar alguém aqui precisar, pode só dar falar. uma olhada lá no site que está lá também. Eu acho que a gente já pode caminhar para encerrar, né? Já tem um tempinho que a gente está aqui. Quero agradecer a todos, todas as pessoas, familiares, profissionais, né, que se dispuseram, estiveram aqui com a gente, estudando mais um pouquinho sobre a FOP. Eu acho que a gente tem muito que estudar, muito que aprender, muito que estar juntos para a gente correr atrás do que é comum da comunidade, né? Quero muito agradecer a doutora Tatiana, primeiro pelos trabalhos que ela vem prestando para a FOP Brasil, e segundo por se dispor a estar com a gente nesse sábado aqui à tarde, uma fala muito esclarecedora e muito importante. Então, agradecemos muito essa presença. Eu que agradeço vocês. Foi um prazer. Bom, gente, então a gente envia aí os convites e os comunicados depois sobre a parte 2 aí do webinar. E quem quiser fazer sugestão, né, de tema, tanto jurídico ou outro tema, pode mandar aí para os e-mails da FOP Brasil. Diana está te agradecendo aí também, Tati. Tá bom, gente? Combinado, pessoal. Foi um prazer e até mais. Prazer foi nosso. Obrigada, Tati. Obrigada a todo mundo. Bom restinho de sábado aí. Tchau, Tchau, tchau.